Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus em coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem do mal, não sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha em Sião. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Amém, igreja? Graças a Deus. Pode sentar. Percebe-se que muitas coisas têm desmoralizado até mesmo o povo de Deus. O que tem desmoralizado o homem? Segundo este salmo, em primeiro lugar, a tolice. A tolice. Diz o tolo no seu coração. Quem é o tolo? O tolo é o nécio. Quem é o nécio? O nécio é o imprudente. Quem é o imprudente? O imprudente é o inconsequente. Quem é o inconsequente? O inconsequente é o louco, gente. E taxativo, ele tem consigo que viver uma vida impiedosa é normal, como se fosse o seu próprio Deus. Diz o nécio, diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Uma das maiores insensatez que pode haver no coração do homem é uma vida sem piedade, é uma vida sem priorizar Deus, é uma vida sem ter vida com Deus, porque o piedoso é aquele que tem vida com Deus, é aquele que tem vida devocional, é aquele que tem vida congregacional, é aquele que tem temor, é aquele que tem tremor, é aquele que tem hombridade, é aquele que tem compromisso e responsabilidade com Deus. Esse é o piedoso, esse é o que tem sabedoria. Mas o inconsequente, ele é tolo, ele é louco, ele é nécio, ele é imprudente, ele vive segundo os seus próprios deleites, é amante de si mesmo, vive conforme a sua vontade, se conforma com o mundo, se conforma, não prioriza o reino, não vive sob princípios e valores, não tem uma vida disciplinada, não tem uma vida regrada. Esse é o tolo, esse é o nécio, esse é o imprudente, esse é o inconsequente, e ele é taxativo, como diz: não há Deus, é sem fé, sem fé. Pode até ter muito conhecimento secular, pode ser um intelectual, pode estar amparado pela filosofia, pela história, por outros valores, mas não tem vida piedosa, não tem vida com temor, não respeita a divindade, acha, que o homem veio de uma ameba, crê, que o homem veio do macaco. Interessante que os macacos pararam de virar homem, não é verdade?
Mas o que tem desmoralizado o homem? Em segundo lugar, a corrupção, conforme o Salmo. Todas as suas atitudes são corruptas. No Brasil é muito trivial nós ouvirmos falar de corrupção, principalmente no que diz respeito à política. E o povo de Deus é um povo muito desacreditado no que diz respeito à política. O político brasileiro, melhor dizendo, é muito desrespeitado, porque a sua fama não é boa. E na verdade, com certeza existem políticos com brilho, com vergonha na cara, que são honestos. Mas como as pessoas têm uma grande propensão de generalizar, colocam todos no mesmo pacote, exatamente por causa dos escândalos. Só que assim, gente, existem muitos corruptos, não só no campo da política, mas em todos os segmentos. E quem é o corrupto? O corrupto é aquele que vive também sem princípios e valores. O corrupto é aquele que prejudica sem dó. O corrupto é aquele que rouba. O corrupto é aquele que defrauda. O corrupto é aquele que corrompe. O corrupto é o desonesto. E olha, gente, o corrupto pode estar dentro da igreja, porque ele é corrompido. Então, a corrupção é uma coisa muito grave aos olhos de Deus. O corrupto é aquele que trai. O corrupto é o desleal. O corrupto é aquele que denigre, porque corrompe por ser corrompido. Agora, o que desmoraliza o homem? A abominação. Porque muitos homens praticam atos que são abomináveis diante de Deus. Isso, amados, pode não estar distante de nós, porque lá fora muitos e muitos podem cometer atos abomináveis. Por exemplo, o pai que estupra a própria filha, uma atitude abominável diante da sociedade, diante de Deus. Mas olha como isso não vai longe. Se nós lermos Provérbios 6, o sábio ele colocou lá que tem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Eu vou até ler, se você quiser acompanhar, para comprovação ou confirmação, acompanhe comigo. Provérbios 6. Abominação. Atitudes abomináveis. Provérbios 6, a partir do 16, diz assim: as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta ou abomina. Quais são as atitudes que Deus odeia? Primeiro, olhos arrogantes, que diz respeito ao orgulho. Pessoas que são vencidas pela altivez do espírito, pela soberba. Olhos arrogantes. Olha o que Deus odeia: língua mentirosa. Olha o que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente. Aquele que não mede consequências e prejudica, visando o seu bel prazer, amparando o seu egoísmo. E pode até derramar sangue, coisas que Deus odeia. O que Deus odeia? Coração que maquina planos perversos. Agora o homem está livre
livre da perversidade? Quem aqui já não cometeu uma perversidadezinha? Quem aqui? Quantas vezes você desagradou o coração de Deus com atitudes que Deus odeia? Quantas vezes? Ninguém é perfeito, ninguém está livre. Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Foi aquilo que Judas fez. Quando Jesus falou para ele: o que tem para fazer, faz logo. Aí ele apressou seus pés e foi lá para vender Jesus por 30 míseras moedas de prata. Pés que se apressam para fazer o mal. Coisa que Deus odeia: testemunha falsa que espalha difamações. Aquele que abre a sua língua, abre a sua boca, melhor dizendo, e usa a sua língua para o mal, para amaldiçoar, para denegrir, para fofocar, para criticar de forma destrutiva. Agora, a última: Deus abomina o que promove contenda entre irmãos. Uma atitude abominável diante de Deus. E gente, isso aí está longe de nós? Claro que não. O que promove contendas entre irmãos. Porque nós, povo de Deus, amados, nós fomos chamados para sermos promotores de contendas. Foi isso que Jesus ensinou. Eis que eu vos ensino, me alegro quando vocês promovem contendas. Foi assim que Jesus ensinou? Na opinião de vocês, foi assim que Jesus ensinou? Eu amo quem promove contendas. Não. O sábio colocou aqui que Deus abomina. É abominável. Isso está longe de nós? Não. Pode acontecer. E infelizmente todo mundo está sujeito a isso. Promover contendas através das suas falas, das suas conversas, através dos seus planos. E todos nós, amados, fomos chamados para o quê? Para pacificar. Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que não promovem contendas, aqueles que apaziguam, aqueles que promovem o bem, aqueles que promovem a paz. Paulo falou lá em Romanos 12, 18: porque depender de nós, tenhamos paz com todos os homens, mas eu vou esperar aquele ter paz comigo, porque de mim não parte absolutamente nada. Errado. Porque quem Deus ampara, os humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, amados, o apóstolo Paulo, cheio de sabedoria de Deus, sabedoria que nós vamos buscar na terça-feira, lá em Filipenses, antes de relatar o caráter de Jesus, ele falou assim: nada façais nem por contenda e nem por vanglória, antes por humildade. Todas as nossas atitudes têm que ter o amparo, amados, da humildade, porque daí será agradável diante de Deus. Aí Deus vai assinar embaixo. Aí Deus vai promover, se nossas atitudes tiverem o respaldo da humildade e não do orgulho. Porque pessoas orgulhosas promovem contendas, usam sua língua para o mal, e isso é abominável diante do Senhor. Desmoraliza o homem. Devemos, amados, olharmos para este salmo e prestarmos atenção. Quarto, o que
desmoraliza o homem. Não fazer o bem, tendo a possibilidade de fazer. Porque o nosso dever, amados, como povo de Deus, é fazermos o bem, seja lá a quem for, até pro inimigo. Mas isso é um escândalo, isto é inadmissível, porque nós, segundo o nosso orgulho e a corrupção da alma, se nos feriu, ferimos também. Se nos atacou, atacamos mais relevantemente. Temos uma propensão nata à vingança, mas tudo isso contraria veementemente o que reza a Bíblia. Tudo isso contraria, queridos, porque a Deus pertence a vingança e Ele é justo, Ele age com misericórdia. Nós, muitas vezes, nós somos levados pelas nossas próprias injustiças, julgamos, condenamos, mandamos para o inferno, se for o caso, como se fôssemos donos da verdade e donos da razão, e não somos. Existe um justo juiz no céu que pode fazer a justiça, seja com quem for, até propriamente com aqueles que se consideram nossos inimigos. Porque você não pode ser inimigo de ninguém. Se você se taxar inimigo de alguém, você está fora do contexto bíblico. Você não é cristão. Agora, é óbvio que você terá inimigos, pessoas que não vão gostar de você, pessoas que vão querer te prejudicar, pessoas que não vão querer andar com você, pessoas que terão inveja de você, pessoas que verdadeiramente vão querer te trapacear, tomar o teu lugar. Tem pessoas que vão agir assim, vão se posicionar como teu inimigo, mas coloca o teu inimigo diante do Senhor, e se for o caso, faz o bem a ele, porque a Bíblia diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Agora, gente, quem está enquadrado nisso? E quem está nessa disposição? Não, esse pastor só está falando bobagem. Estou falando algo antibíblico? Quem discorda, levante a mão. Pode levantar a mão e nós vamos para a Bíblia. Tem alguém que discorda? Então, gente, tudo que eu estou falando aqui tem um amparo da Bíblia. Paulo falou assim: nada façais nem por contenda nem por vanglória. Vocês não podem ser egoístas e nem orgulhosos, e nem podem ser vencidos por tudo isso. Antes, por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, queridos, atitudes abomináveis desmoraliza o homem. Gente, mas o texto aqui diz que todos se desviaram, todos igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Gente, eu fico assim abismado quando eu leio isso aqui, a força desse texto, porque querendo ou não, amados, nós podemos ser boas pessoas, nós podemos ser pessoas generosas, nós podemos ser pessoas agradáveis, mas, queridos, muitas falhas ainda podem haver em nós, e é nesse sentido que nós precisamos de Deus o tempo todo, para que Deus supra aquilo que há de mal em nós, para que Deus conserte aquilo que precisa ser consertado. Porque todos nós, amados, estamos no mesmo pacote. E se não fosse o sangue de Jesus sobre as nossas vidas,
que seria de nós? Porque assim, amados, muitas vezes nós nos equivocamos em tudo aquilo que nós pensamos em fazermos, como reflexo da tolice. Por exemplo, Jesus falou o tempo todo: não julgueis, para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. E gente, podemos não errarmos em uma área e criticamos aquela pessoa, mas a pessoa está em pecado, essa pessoa está errando nisso, essa pessoa está transgredindo. Podemos não errar naquela determinada área, mas estamos errando em outra. Agora, se você quiser viver amparado pela lei, conforme disse Tiago, você tem que guardar toda a lei. Tiago 2,10. Porque se você infringir um só ponto da lei, você se faz culpado em toda ela. Então, isso, queridos, quer dizer que todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E que nós devemos, amados, convivermos com entendimento e sobriedade, tendo essa consciência, conforme diz o texto, que não há um justo sequer, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça bem. Mas, queridos, eu quero dizer para você, finalizando essa palavra, que resta uma esperança para o povo de Deus. Resta uma esperança, conforme está relatado lá em Lamentações. Se nós colocarmos o nosso rosto no pó, assim vai haver conserto. Se nós nos arrependermos, diz o texto aqui que Deus está presente a favor dos justos, daqueles que sabem quem são, não condenam os outros, mas vão colocar suas causas diante de Deus, porque o Senhor, Ele é o refúgio do pobre e do pobre de espírito. A palavra diz que Calabacim canta lá, que a salvação vem de Sião, vem do coração de Deus para nós. A restauração nossa vem do Espírito Santo que está aqui nessa noite. E assim, gente, por mais que muitas vezes nós sejamos vencidos pelas tolices, pelas inconsequências, pelas imprudências, o nosso Deus é um Deus perdoador. Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra-se que nós somos pó, Ele age com misericórdia o tempo todo, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor, aleluia. Os humildes podem colocar a sua esperança no Senhor, os humildes podem colocar a sua esperança no Senhor, porque resta uma esperança para o povo de Deus, mesmo nós tendo consciência, que não há o justo, porém nós somos justificados por Jesus Cristo, e dessa forma, conforme está relatado lá em Romanos 5, nós podemos ter paz com Deus. Quem glorifica o Senhor por Jesus Cristo, por fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer, Ele pagou o preço por nós, e nós podemos ter paz com Deus e vivermos em paz com os nossos irmãos. É claro que nós não vamos ser perfeitos em todo o tempo, mas nós vamos tentar fazer a nossa parte, olhando para os princípios e valores da palavra e lutando para sermos pessoas melhores, porque nós fomos comprados por sangue, nós fomos comprados por preço alto. Então nós precisamos valorizar o preço que foi pago, e as nossas condutas precisam ser condizentes com condutas de gente piedosa, de gente que tem vida com Deus, de gente que vive o amor, de gente que vive o perdão, de gente que é humilde, de gente que foi chamado para servir e serve de verdade. Aleluia.
O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Gente, o Espírito Santo, Ele quer proporcionar crescimento na nossa alma e, consequentemente, libertação. E mesmo nós sendo limitados, mesmo nós sendo imperfeitos, Jesus falou: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Nós devemos lutar por isso. E é nisso que Deus compraz. Foi por isso que Ele falou para Josué 3 vezes: se esforça, esforça. Foi aquilo que nós passamos para os varões ontem aqui. Tudo requer um esforço da nossa parte para que sejamos crentes de verdade, e não só crentes de fachada, religiosos, aqueles que têm aqui escrito na testa, através de suas vestimentas, parece crente, mas suas atitudes não são condizentes. Mas a pessoa, pode não nem parecer crente, mas é uma pessoa bondosa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que está disposta a ser empática, abnegada, altruísta. Ela está dedicada completamente ao Evangelho, e ela deixa transparecer Jesus Cristo a este mundo perdido. Aleluia. Houve um relato de uma pessoa que disse assim: eu quero receber o Cristo daquele irmão. E quando foi que ele pregou para você? Nunca ele pregou. Eu vi as atitudes dele, e eu quero receber o Cristo daquele irmão. Será que as nossas atitudes dizem respeito ao Cristo que nós confessamos e cremos? Vamos pensar nisso, gente. Vamos passar de largo daquilo que desagrada o coração de Deus. Deus ampara os justos, e tem promessa de alegria neste salmo para nós. Tem promessa de paz neste salmo para nós. Tem promessa de justiça neste salmo para nós. Mas vamos aprender com Cristo. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Quem deseja o descanso que vem do trono da graça, quem deseja o descanso que vem como refrigério para a sua alma, quem deseja a testificação do Espírito por meio desta palavra, e quem quer nesse momento. O refúgio do pobre é o Senhor. Os humildes podem colocar a sua esperança em Deus. Vamos nos dobrar à palavra de Deus. Vamos nos dobrar ao Espírito. O Espírito Santo está falando nesses dias à igreja. E aquele que tem ouvidos, que ouça. Aleluia. Quem quer ter os seus ouvidos plenamente abertos a tudo aquilo que o Espírito está falando, glória a Deus. E calava assim, cantava, chui, cantava, é a tua vida com Deus agora.